Médico formado em 1989 pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, ele se especializou em ortopedia pediátrica na Emory University, nos Estados Unidos, e também em gestão de serviços e sistema de saúde na Fundação Getúlio Vargas. Iniciou a carreira no Hospital Geral do Exército, depois trabalhou na Santa Casa de Campo Grande. Em 2001, passou a presidir a Unimed da capital sul-mato-grossense. Entrou de vez na política quando tornou-se secretário de Saúde de Campo Grande, cargo que ocupou entre 2005 e 2010. Em seguida, exerceu 2 mandatos consecutivos de deputado federal, de 2011 a 2018, até que em janeiro foi conduzido pelo presidente Jair Bolsonaro ao primeiro escalão do governo federal. Para falar sobre a situação da saúde no Brasil e os projetos do governo Bolsonaro para a área, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é o entrevistado de hoje no Roda Viva. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda está o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com o ministro Luiz Henrique Mandetta, convidamos Lígia Bahia, colunista do jornal O Globo e professora de saúde pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antônio Jorge de Souza Marques, psiquiatra e ex-secretário de Saúde de Minas Gerais. Cláudia Colucci, repórter especial e colunista do jornal Folha de São Paulo. Cristiane Segato, colunista do UOL Viva Bem e mestre em gestão em saúde pública pela Fundação Getúlio Vargas. Fabiana Cambricoli, repórter do jornal O Estado de São Paulo, também mestre em saúde pública pela USP. E somos acompanhados e supervisionados com desenhos feitos em tempo real pelo nosso saudável cartunista Paulo Caruso. Nem tanto, né, Paulo? Mais ou menos. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Minha primeira pergunta é sobre essas doenças que têm voltado ao nosso país. Aí estamos vivendo alguns surtos de doenças que a gente achou que já tinha deixado para trás, como febre amarela, sarampo, outras febres aí transmitidas por mosquito. Eu gostaria de saber se o seu ministério tem um projeto para devolver a saúde do brasileiro para o século XXI? É uma pergunta bem extensa, porque ela é um desafio global. A gente vem assistindo o mundo inteiro debatendo ao ponto de, a questão de 45 dias atrás, o prefeito de Nova York ter decretado emergência sanitária em Nova York por conta de surto de sarampo em Nova York. Mas não febre amarela, né? Febre amarela foi um fenômeno ainda, graças a Deus, silvestre, né, que vai acontecer aqui no nosso meio. Mas dessa reintrodução, dessa reemergência, né, das doenças preveníveis por vacina, a gente observa já há um bom tempo uma queda do nível de vacinação em níveis globais, motivada por inúmeros fatores. Ela não é um fator único, mas o Brasil perigosamente abaixou o seu índice de vacinação geral. Já tivemos 140%, pegamos a 84%, quer dizer, quase metade. E o nosso Programa Nacional de Imunização no SUS sempre foi um dos pilares do SUS, sempre foi um lugar onde a saúde pública era uma referência, onde havia essa ligação da população. E aí tem fenômenos que são múltiplos. Então, esse ano, nós iniciamos colocando a vacinação como prioridade. Ao invés de fazer uma campanha de vacinação dessa da gripe, nós criamos um movimento, que é o Movimento Vacina Brasil, contando com as pessoas que podem trazer esse assunto à pauta, falando sobre vacina, porque são patrimônios da humanidade, Sabin, Salk, Jenner, enfim, nós temos aí uma história, o século XX é marcado talvez pela maciça vacinação global e a diminuição dessas mortes preveníveis por vacina. Vimos o retorno do sarampo ao Brasil, através da fronteira da Venezuela, entrou ali por Roraima, depois foi a Manaus, fez 10 mil casos em Manaus, se espalhou um pouco, chegou até Belém do Pará, nós conseguimos segurar e estamos vimos durante o Carnaval 4 ou 5 navios de turistas pararam aqui em São Paulo, na Bahia,
com casos de sarampo a bordo, tivemos que entrar nos navios, vacinar, mas aqueles que estão em período de incubação desceram. São Paulo com um caso de sarampo há uns dias atrás, hoje um caso de sarampo notificado em Sorocaba. Quer dizer, é necessário que as pessoas, que as gerações se apropriem da vacina. Nós temos uma rede fantástica e estamos aí tentando trazer esse assunto, trazer como um ponto de convergência de todos aqueles que lutam por uma saúde pública de qualidade. Ministro, a gente vai começar a nossa roda de entrevistadores aqui pela Cláudia e continuamos nesse sentido, tá bom? Tá ótimo. Bom, ministro, vou dar início às polêmicas que o Ministério da Saúde anda envolvido. Uma delas é a recente reestruturação do Departamento de HIV/AIDS, que, aliás, já nem tem mais esse nome, e que tem provocado muita polêmica, né? Os pacientes com medo que haja descontinuidade da medicação, as entidades, os ativistas, ninguém vendo muito sentido nessa reestruturação, mas ainda como colocar verminose junto com HIV, né? Qual a razão dessa mudança? E se essa reestruturação não pode causar problemas para esse programa que é considerado exemplo do mundo, né? Não há nenhuma volta, não há nenhum recuo. O que existe eram doenças transmissíveis, crônicas, como o HIV, a tuberculose e a hanseníase. As três marcadas pelo mesmo grau de preconceito, o mesmo grau de dificuldade de você fazer tratamentos continuados de longa data. E três doenças infecciosas fragmentadas, com o grupo HIV tendo uma excelente performance nessa questão do preconceito, na questão da introdução de medicamentos, de novas drogas, puxando essa fila. A tuberculose sendo a doença mais associada ao HIV. O Rio de Janeiro é uma das cidades com maior índice de tuberculose no mundo. E a hanseníase, que ainda nós somos o principal país em contágio. Então, na verdade, elas são agrupadas como doenças contagiosas de tratamento crônico que ficam dentro dessa mesma ótica de tratamento. O orçamento que eu recebi na HIV, que era de 1,8 milhões, nós passamos para 2,2. Não há nenhum retrocesso, não há nenhuma volta atrás, pelo contrário, tem avanço. Eu agora acabei de vir da Conferência Mundial de Saúde em Genebra, fui eleito, devo ser indicado para coordenar mundialmente a tuberculose, que vem muito associada com HIV na África, nos países asiáticos. Então, a gente acha que são políticas convergentes, elas vão se somar, e eu acho que muito da expertise que nós tivemos com o programa de HIV, ela vai também ajudar essas duas doenças que são muitas vezes esquecidas e negligenciadas. Acho que ali a gente vai ter uma performance maior, uma retroalimentação de políticas, e a gente deve evoluir nas três, que são doenças, infelizmente, de contágio e de tratamento, uma com retroviral, mas de uso contínuo. A tuberculose é um tratamento complexo de longo prazo, de 1 ano. Muitas vezes a gente tem que usar o DORT, né, que é a medicação sob observação direta, e a hanseníase, que também é uma doença de tratamento muito prolongado. E eu acho que a gente consegue somar os esforços ali, vai ficar bom para todas. Pode não ter o nome, às vezes as pessoas se apegam muito a caixinhas, a símbolos. O importante é olhar a política, e a política não tem volta, pelo contrário, ela só tem passo à frente. Lígia. Boa noite, ministro. Eu preparei umas perguntas assim, muito específicas sobre saúde, mas eu queria primeiro fazer uma pergunta preliminar para o senhor. O senhor pode ser classificado como alguém do Centrão. O senhor é do DEM, foi deputado federal pelo DEM, e a gente teve manifestações nesse domingo contrárias à denominada velha política, contrárias ao Centrão, contrárias, inclusive, ao Rodrigo Maia, que também é do seu partido. E a gente tem que, acho uma pergunta preliminar, ministro, o senhor está firme no cargo? A gente está conversando com o ministro que vai permanecer mais 3 anos e meio, pelo menos, como ministro da Saúde. Essa é uma pergunta importante porque a gente tem notado que a saúde está um pouco sumida. Nesse cenário do atual governo Bolsonaro, a gente não tem visto muito assim, o presidente se pronunciar sobre a saúde. Então, a pergunta é no seguinte sentido: o senhor está firme assim como pão de açúcar? A gente está falando como ministro que continua? Ou essas manifestações de domingo, elas repercutem de alguma maneira e afetam e talvez até ameacem
o DEM no governo e, particularmente, o DEM no Ministério da Saúde. O senhor é uma pessoa de muito diálogo, não é? Que costuma dialogar com todos os deputados, enfim, com todas as forças políticas da sociedade. O senhor é da velha política e essa velha política está ameaçada nesse momento ou não? Não, eu não vejo velha nem nova, eu vejo a boa política. A boa política ela é marcada por diálogo, ela é marcada por enfrentamento. Eu sou ortopedista, eu gosto de movimento, minha vida todinha foi para reabilitar crianças, para que elas tenham movimento. E eu, quando eu vejo o povo em movimento, eu fico sempre feliz, porque o movimento é vida. Eu acho que a democracia brasileira está super saudável, o povo foi às ruas, foi super pacífico, foi muito bom. Acho que o recado do povo está sendo... Eu nunca vi o Brasil, eu sou de uma geração que discutiu muito política, porque na época de juventude tinha direta já, então a gente achava que todos os nossos problemas seriam resolvidos se nós votássemos para presidente, ponto. Era uma fórmula muito simplória. E a gente está vendo que a democracia ela é complexa, então a gente tem vários momentos. O momento que a gente está passando é muito vivo. A saúde ela é uma política que eu acho interessante. Outro dia me falaram assim, puxa, a saúde não falaram de saúde. Eu falei, talvez a nossa meta tenha sido realmente que não tivesse notícias da saúde, porque a saúde sempre ela é muito utilizada nos momentos de crise, ela é muito comentada nos momentos de crise. E a gente conseguiu fazer uma agenda de início de governo voltada para dentro do Ministério, revendo o organograma, revendo alguns olhares que haviam, que a gente entrou para questionar, para saber, mas vem cá, isso precisa, isso está aqui, isso está certo, contando com uma equipe no Ministério da Saúde extremamente técnica, um presidente da República que me convida para ser ministro e fala, monte a equipe, dá liberdade para montar, que cobra os resultados no momento certo, que espera o timing certo da saúde, sabe que saúde a gente tem que estudar bem para poder fazer os movimentos. Tudo que foi feito por improviso na saúde, tudo que foi feito em toque de caixa, a gente viu, a gente tem aqui inúmeros exemplos. Então, a saúde está muito bem. Agora, eu não tenho bola de cristal, Lígia. A gente quer colaborar enquanto a gente for útil, enquanto o Brasil precisar, enquanto a gente puder aglutinar, ir para frente, caminhar, sempre com muito diálogo, sempre com muita transparência nos atos, né? A gente está trabalhando esse ano com um orçamento que não foi feito por esse ministério. Mesmo assim, a gente conseguiu anunciar ampliação de carga horária, de abertura de unidades de saúde. Mesmo assim, a gente conseguiu incorporar o Spinraza, que era uma luta nas doenças raras. A gente está trabalhando agora com um conjunto mínimo de dados. Então, sim, a gente tem uma agenda muito boa na saúde. Até agora, o presidente tem sido de uma elegância com a saúde a toda prova. Cristiane. Ministro, há alguns dias a Advocacia Geral da União entrou com uma ação civil pública em Porto Alegre pedindo que os fabricantes de cigarro façam o ressarcimento do dinheiro gasto pelo SUS com problemas derivados do tabagismo. Eu queria saber se o senhor concorda com essa iniciativa e como o senhor vai agir caso os fabricantes de cigarro continuem insistindo para que o governo reduza impostos? Bom, são duas questões, né? Uma, a AGU, acho que a AGU ela tem uma tese, essa é uma tese que já foi tensionada em tribunais praticamente do mundo inteiro. Acho natural que o Brasil tensione nos tribunais, a gente precisa ter essa resposta por parte dos tribunais. Achei muito apropriado o questionamento da AGU. O ministro André tem sido extremamente atuante na defesa do interesse público, no interesse do governo, no interesse da sociedade. Então, acho que foi uma ação muito apropriada. Achei que foi até bom ter sido no Rio Grande do Sul, que eles fazem uma leitura jurídica muitas vezes inovadora. Então, a gente espera ver qual vai ser o posicionamento dessa ação judicial, que vai ter muitas idas e vindas, vai ser muito esperado esse julgamento. Acredito que foi uma boa provocação. Quanto ao outro tema, que é a questão dos tributos, ela surgiu de três posições. Uma em relação ao contrabando. É um crime. O Paraguai, aqui ao lado, produz cigarros baratos e diariamente manda cigarros para dentro do Brasil. Há uma visão da justiça que a fronteira seca continental é muito complexa.
há uma visão da economia de que, bom, se o preço é muito barato, então baixa o brasileiro, porque daí não vai mais existir a razão do contrabando. A posição do Ministério da Saúde é muito clara, já foi dita aos ministros. Nós não aceitamos como saúde qualquer movimento em relação a diminuir a taxação do cigarro. A gente acha que isso vai passar uma sinalização muito contrária à política antitabagista. Agora, no final de julho, a gente deve trazer para o Rio de Janeiro o relatório anual sobre o tabagismo. A gente vai fazer essa leitura com a Organização Mundial da Saúde aqui no Brasil, porque o Brasil tem vários capítulos de sucesso e a nossa política está indo na direção da redução do tabagismo. Então, acredito que esse debate é pertinente, mas a posição da saúde é muito clara, que é uma posição que a gente não deve reduzir tributos em se tratando de cigarros. Doutor Antônio Jorge. Boa noite, ministro Mandetta. Boa noite, meu irmão. A minha pergunta para iniciar o nosso debate vai na linha de uma preocupação que extrapola a agenda da saúde, que é a agenda sobre drogas. Nós estamos assistindo no atual governo uma diligência, uma direção, aumentando muito o protagonismo da área social, com subtração talvez até de recursos da saúde, uma prevalência muito grande de uma diretiva em relação às comunidades terapêuticas. Nós temos marcos também no Brasil e nos países da América do Sul de avanços inquestionáveis do ponto de vista dos costumes, mas essencialmente do ponto de vista de saúde, como a regulação no Uruguai, a discriminação na Europa. E nós estamos vendo o Brasil com esse protagonismo fora da saúde, de certa forma, numa direção oposta. Eu perguntaria ao senhor, nós temos planos concretos na saúde em relação à política sobre drogas, o protagonismo da saúde como carro condutor, vendo o fenômeno das drogas como um epifenômeno de saúde? Bom, primeiro a gente não pode trazer só para a saúde um tema dessa amplitude. Eu, em 2011, fui relator para o Centro-Oeste sobre a questão das drogas. E, na época, também fui eleito para o Parlasul, para o Mercosul, onde fazia esse debate no âmbito da América do Sul e esse debate no âmbito brasileiro. E a gente dividia em eixos. O eixo da comunicação, quer dizer, como que foi abordado na história a questão das drogas, o eixo da repressão, do porquê reprimir, e isso envolvendo a política de segurança pública com as drogas como pano de fundo de situações extremas de violência dentro do Brasil. Nós discutimos no âmbito no viés da saúde, no da assistência social e sabíamos que aquilo era um caleidoscópio. Cada um que a gente chamava para compor aquele relatório tinha uma visão setorial. Então, naquele momento, a gente eu aprendi muito de que a gente precisa construir uma narrativa extremamente horizontal. E só é possível isso no Congresso Nacional. Esse é um debate da sociedade, isso é para a Câmara dos Deputados, isso é para o Senado da República. Do ponto de vista da saúde, o que eu percebo, meu caro Antônio Jorge, é que quando a luta antimanicomial foi ideologizada e nós fizemos uma política de fechamento de leitos sistemática, claramente necessária por conta daqueles ambientes completamente inóspitos, etc. Mas depois passou-se a comemorar fechamento de leito. Comemora fechamento de leito. Se fechasse leito em hospitais, se fechasse leitos de psiquiatria, era um indicador que estava no caminho certo. Falar de leitos para doença mental passou a ser um sacrilégio dentro do país. E, de repente, surge a cocaína na forma inalatória, que é o crack, e atinge a classe que não tinha poder aquisitivo para aquele padrão de cocaína que pegava só classe A e B, de repente entra na classe C, D, E, e sai para as ruas, os bolsões, as cracolândias, e, de repente, as pessoas olharam, o pessoal da saúde olhou e falou, e como é que vai tratar? Qual é a resposta da saúde? Timidamente, a saúde falou, bom, eu vou fazer um consultório de rua, vou fazer uma rede CAPS e vou tentar reduzir danos, porque a internação prolongada nós não temos leitos, nós não temos o que oferecer. Passaram a ser as comunidades terapêuticas, muitas delas de viés religioso, porque quando o Estado se retrai, a sociedade se apresenta para dar essas soluções e não se sabe como lidar com isso. Então fica uma política de, será que vamos em direção a essas comunidades terapêuticas, não vamos?
o Ministério, a Secretaria Antidrogas, o ministro Osmar Terra, fez um movimento em direção a quebrar a inércia, acho importante, mas, como tudo, quando se trata de dependência química, vai ter o olhar crítico, vai ter a consequência da política. A saúde ainda não está claro, para nós ainda não está claro como abordar a profundidade do tema, ele é muito complexo, ele é pano de fundo de muitos problemas, acho que nem a psiquiatria, você como psiquiatra... Longe de esgotar o assunto. Está longe de esgotar o assunto. Quando eu faço rodas de discussão com a psiquiatria, eu encontro de tudo, posições extremamente conservadoras, na maioria das vezes, de restrição de qualquer tipo de legalização por dano cerebral, por dano químico. E há claramente uma sociedade que precisa, num determinado momento, se posicionar através da Câmara e do Senado. Fabiana. Ministro, eu queria voltar à questão do HIV/AIDS. A gente sabe que no mundo como um todo, o número de novas infecções tem diminuído, mas no Brasil a gente tem um aumento de casos novos na população jovem, principalmente entre homens e adolescentes, né? E eu queria saber o que o Ministério pretende fazer nas políticas de prevenção de novos casos, considerando um cenário que o próprio presidente Jair Bolsonaro já deu algumas declarações que acabam indo num caminho de estigmatização dessa população jovem gay, que é a principal afetada pela epidemia hoje. Eu não vi nenhuma declaração dele. Né? Antes dele ser presidente, né, quando ele era deputado. E também o senhor, no início do mandato, falou que as campanhas têm que ser pensadas, mas que não se pode ofender as famílias. Então, eu queria saber o que o senhor quis dizer com isso e que inovação vocês vão fazer nessas políticas de prevenção para chegar nesse público que ainda sofre com estigma. Bom, o que eu quis dizer foi que a comunicação das campanhas, ela claramente não está funcionando. A gente tem sistematicamente repetido uma fórmula no Ministério da Saúde nos últimos anos. Carnaval, campanha, use preservativo, faz-se um movimento, depois faz-se um movimento em direção ao uso do preservativo de uma maneira tímida, está caindo o uso do preservativo no Brasil e no mundo, o número de casos de HIV sobe, e o número de AIDS cai. A síndrome cai muito por conta do uso do retroviral. O que eu quero dizer é que a gente precisa ter uma campanha, uma comunicação que vai em direção a um comportamento sexual inadequado que leva não só a AIDS, mas está levando o aumento da sífilis no Brasil a números extremamente elevados. Está levando ao aparecimento de cepas de gonorreia, da blenorragia, resistentes, que é um problema mundial, resistentes a todos os tipos de antibiótico, e nós não temos o que fazer e já temos situações como essa. Então, a gente precisa trabalhar melhor a comunicação sem ser ofensivo, sim. Eu acho que sem ser ofensivo, porque a gente está falando de uma maneira horizontal, mas ser muito focado naqueles que tem um comportamento, aí não importa se é homossexual, heterossexual, qual é a sua opção sexual, mas claramente de ter um comportamento que não seja indutor do risco da transmissão, ter um comportamento muito forte em relação a bater nas políticas de prevenção, garantir os medicamentos todos que são garantidos. O Brasil tem um arsenal químico muito bom, inclusive o próprio PrEP, que continua, que está lá à disposição. Mas não adianta a gente chegar e falar assim, eu vou te dar uma medicação para você ter um comportamento que seja completamente irresponsável com o seu corpo e com os parceiros, porque eu vou te dar um remédio para que você possa ter esse tipo de comportamento. Eu acho que, nesse sentido, a gente precisa ser muito claro na nossa comunicação e é nesse sentido que a gente vai trabalhando muito mais o comportamento, um comportamento de qualidade de vida, de respeito a si, em primeiro lugar, para que depois possa exercer a sua sexualidade. E no governo não há nenhuma posição de rotulagem quanto a isso ou quanto a aquilo, nem por parte do presidente, nem do Ministério da Saúde. E adendando um pouco a pergunta dela, já tem algum tipo de campanha de comunicação focado nesse público que a Fabiana levantou? E hoje é um dia triste até para falar disso, porque a campanha desse ano, a gente se utilizou da música do Gabriel Diniz. O nome dela é Jennifer, conheci ela no Tinder, que é uma coisa que
Muita gente não sabe nem como é que aquilo funciona, é um match, né? E aquilo detona um relacionamento, muitas vezes sexual imediato. Ela faz umas paradas que poderia ser e tal. Okay, ministro, a gente se utilizou... A população gay hoje é a mais afetada e ela sumiu na campanha do Carnaval. Não. Sumiu. Não sumiu. Ela estava presente, ela estava retratada na campanha, ela teve os seus posts, ela teve o seu público-alvo. A gente passou o número de preservativos do ano passado, que foi 108 milhões, para 120 milhões. A gente aumentou, a gente barateou a campanha, a gente utilizou muito mídia social, ela foi muito direcionada. Nós tivemos presentes em praticamente todos os sites onde a gente tem a convergência de atores, ela chegou na ponta. Agora, você tem um comportamento, porque a AIDS está no homossexual, ela está no heterossexual. Eu tenho um problema de AIDS na terceira idade, porque quando chegaram os medicamentos para impotência, você tem um aumento na terceira idade que você tem que abordar também. Então, ela não é uma campanha voltada para um único público, ela é para um comportamento. E ela foi bem representada, ela estava com todos os públicos representados. Só, Lígia, desculpe, a gente continua no segundo bloco, que a gente tem que ir para um intervalo rápido e voltamos em alguns minutos com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao vivo. É só um instante, aguarde. Estamos de volta ao vivo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. No bloco anterior, estávamos falando das campanhas sobre HIV, como evitar, prevenir, etc. E eu cortei aqui a palavra da Lígia. Eu vou devolver a palavra da Lígia. Vamos lá. Então, eu vou retomar esse tema, ministro. Nós dois somos médicos e nós não vamos trair a saúde pública jamais, né? Combinado? Nem a pública, portanto, nem a privada. a gente também não pode embaralhar tanto os assuntos de maneira que... Enfim. Então, eu queria voltar ao tema da droga. A Fiocruz fez uma pesquisa que foi censurada. Essa pesquisa da Fiocruz, uma pesquisa importante, que foi financiada, inclusive, pelo Ministério da Saúde, tem resultados que demonstram que, na realidade, a principal droga consumida no Brasil é o álcool. E, em relação ao álcool, o álcool causa inúmeros problemas para a saúde. Então, a principal droga que nós temos que combater na saúde pública é o álcool. Entretanto, há uma forte obsessão em relação ao crack, não que não seja um problema, um enorme problema. É um visível problema, mas ele não é o principal problema de saúde pública. E, portanto, a gente precisa orientar, a gente precisa ter prioridades, precisamos ter projetos claros. E é assim que a saúde pública ela funciona bem, especialmente quando ela é amparada em fatos científicos, em conclusões científicas. Então, eu estou, claro, chovendo no molhado, o senhor sabe muito bem disso, né? O número de consumidores de crack é relativamente pequeno no Brasil, de drogas pesadas é relativamente pequeno em relação aos outros países, de álcool é grande, aumenta, e o número de consumidores excessivos de álcool aumenta também. Então, nós precisamos ter políticas de saúde pública que sejam bem focadas, não é? Até porque a gente não tem todo o dinheiro do mundo. Como é que a gente faz isso? A gente precisava intensificar a campanha contra o álcool. E não é isso que está acontecendo. No atual governo, essa obsessão pelo crack, ela está conduzindo todos os recursos que temos para o combate ao crack com dois erros. Primeiro, porque o foco deveria ser o álcool e não é. E segundo, que o combate ao crack está baseado exclusivamente na abstinência, que também cientificamente já se demonstrou que é incorreto. Na realidade, as comunidades terapêuticas que internam as pessoas durante 180 dias e exigem que esse drogadicto ele seja submetido a um regime de abstinência, a gente sabe que o fracasso é muito grande. O fracasso no final, desfecho desse tipo de tratamento é muito grande. Então, dois erros não fazem um acerto, né, ministro? A pergunta é, finalmente agora nós vamos ter campanhas contra o álcool, nós vamos advertir a população, nós vamos proibir a propaganda intensa que a Ambev faz nesse país para que as pessoas consumam álcool, sendo que esse é o principal problema de saúde pública, porque isso é uma vergonha, não é, ministro? Vários outros países combatem
o álcool, inclusive proíbem a propaganda do álcool, especialmente para jovens, especialmente para adolescentes, coisa que não ocorre no Brasil. Então, como nós somos da saúde pública, eu penso que é fundamental que a gente acerte a política, não é? Se a gente errar essa política, nós estaremos produzindo pessoas com hepatite, nós estaremos produzindo alcoólatras nesse país que ficam, inclusive, extremamente prejudicados. Então, para o bem da saúde acidentes pública, de trânsito, homicídios e tal. Para o bem da saúde pública, seria muito importante que a gente acertasse. Me permita, só completar antes do ministro responder, e do ponto de vista científico também, já há uma evidência, contrária ao senso comum, de que a porta de entrada para as drogas ditas mais pesadas não é a maconha, é o próprio álcool. E, de fato, é muito relevante a questão da propaganda. O Congresso Nacional sempre tem, vez ou outra, um projeto tramitando para proibir propaganda de bebidas. A França é o maior produtor de vinhos do mundo e não tem propaganda de vinho na televisão e no rádio, porque atinge os jovens. Essa realmente é uma política no atacado para a saúde, uma grande luta da sociedade brasileira contra a propaganda de cerveja, que é a verdadeira porta de entrada hoje para o uso das drogas, pelos jovens. Né? O tema é polêmico. 5 minutos atrás, o Antônio Jorge me falava dos avanços do Uruguai na liberação da maconha. E agora, 5 minutos depois, a gente volta e fala, não é a maconha, é o álcool. As drogas lícitas e as drogas ilícitas. As lícitas, entre elas o álcool, ela é de convivência social milenar. A maior restrição, a política mais restritiva, que foi a lei seca norte-americana, foi um desastre, né? Porque surgiu consumo clandestino para tudo que é lado. Eu conversando com a ministra da Saúde da Rússia, perguntando como que foi a política deles, como que eles estão lidando com a questão do alcoolismo, da vodka, que é, na Rússia, um gravíssimo problema social de segurança e política pública. Eles lutam com essa agenda. Faz parte do mundo livre. A gente precisa ver até onde que a saúde pode ir. A gente tem trabalhado com vida saudável, a gente recebeu agora... infelizmente, a pesquisa, o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo. A nossa política de esporte, que talvez seja a política que mais faça o encontro da juventude com uma coisa saudável, que é o esporte comunitário, depois o esporte de competição. A Jamaica é o grande exemplo. Os jovens da Jamaica tinham como grande ídolo Bob Marley, que era Rastafari e que fazia o consumo contínuo de maconha, e ele era o grande ídolo nacional. Todos os jovens queriam fumar maconha e tocar reggae. De repente, eles tomaram uma decisão pelo atletismo nas escolas, fizeram um programa, achavam que ia levar muitos e muitos anos, e eles, num espaço de tempo relativamente curto, ganharam o revezamento dos norte-americanos, fizeram o recordista mundial feminino, masculino, e através do esporte, os grandes ídolos nacionais, o Usain Bolt é o grande ídolo, e os jovens da Jamaica têm, na inspiração dele, uma vida saudável e diminuiu muito o consumo de drogas. O álcool no Brasil, se você pegar, não é... Acho interessante vocês colocarem assim, esse governo, não. O álcool está aí, eu assisti todo o governo anterior, eu estava na Câmara dos Deputados, eu vi quando o Brasil se submeteu à FIFA pedindo a liberação na Copa do Mundo da venda de álcool nos estádios, e aquilo dali foi em função de associação de álcool com esporte, que é uma associação muito perversa. A gente vai continuar falando, a gente vai colocando na agenda. Agora, é debate para a sociedade, Lígia. Não adianta a gente querer unilateralmente, através de portarias, através dessas situações. Isso é um debate para o Congresso, é um debate para a Câmara. Mas o senhor, pessoalmente, o senhor é favorável à proibição de propaganda de álcool? Olha, eu não sei se a gente deve colocar sempre a culpa no carteiro da má notícia, sabe? Eu vejo nesses países, eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 15 anos, tinha toda uma política restritiva de parar a venda de álcool às 10 horas da noite, só comprar com carteira de identidade. Eles lutam, eles fazem. Existe maneiras e maneiras, mas ela passa por educação, passa por família, ela passa por diálogo dos pais, ela passa por exemplo, ela passa por uma referência social, comportamental. O Brasil tem uma sociedade que tem um consumo de álcool comparado com outras sociedades mediano, em alguns pontos com outras sociedades de menor consumo menor. Agora, é uma droga lícita e a gente precisa discutir isso no Congresso Nacional. Eu acho que a propaganda, se ela for retirada
ótimo para a saúde, muito bom para a saúde, mas eu não posso ser o dono da verdade. Eu não posso esquecer que por trás disso você tem um mercado, você tem fabricante, você tem impostos, você tem uma série de atores aqui do lado que tem que ter as suas opiniões retratadas nesse debate. Mas acho que seria de bom tom, sim, se o Congresso adotasse, seria tranquilamente muito aplaudido pela saúde. Ministro, mas é um tema para Congresso. Em relação a uma outra droga, que são os alimentos ultraprocessados, a gente está hoje num debate em relação à rotulagem de alimentos. E a despeito das evidências científicas, a despeito da opinião dos maiores especialistas em saúde global e da própria agência brasileira, a Anvisa, o senhor recentemente se posicionou favorável à rotulagem proposta pela indústria, que é exatamente oposta do que esses outros entes defendem. Qual a razão disso, ministro? O senhor que defende tanto prevenção, que vem alertando sobre o aumento da obesidade e do sobrepeso, a gente não tem que ser mais rigoroso em relação a essa rotulagem? Não, mas a posição foi muito clara. Você tem basicamente duas linhas na questão da rotulagem. Uma que é informativa. Isso aqui contém tanto de glicose, tanto de glúten, tanto de saturado, fazer os acordos, como o Ministério da Saúde fez, tanto para a retirada de sódio das supersaturadas, quanto para a retirada de açúcares. Isso é uma linha informativa. E tem uma linha que é a linha alarmista. Isso aqui faz mal para a saúde. E faz, né? Quando você entra nesse debate, então vamos lá. Então nós vamos ter que ter o censor de alimentos. Você vai ter que ter quem que vai falar. Quem é que vai dizer se faz bem ou se faz mal. Você tem o consumidor aqui do outro lado. Então vamos lá. O doce em compota é supersaturado de glicose? É um meio, uma calda com uma quantidade de glicose lá em cima, por isso que não cresce bactéria dentro dele. Você vai dizer, você vai colocar no rótulo de um doce em compota, esse produto faz mal para a saúde? Se não, é uma coisa cultural? Nesse produto, não. Os alimentos ultraprocessados. Ultraprocessados. Então, sim, mas eu digo, ele é também um movimento supersaturado, não ultraprocessado, mas supersaturado de glicose. O que eu acho é que nós temos que ter nas nossas rotulagens informação para que o consumidor. Eu olho, vejo, eu preciso saber. Aquela tabelinha que vem atrás, tem tanto de sódio, tem tanto disso, com a letra minúscula, aquilo claramente é um gasto de dinheiro por parte da indústria que está colocando aquilo dali, o consumidor não consegue sequer enxergar, não tem nenhuma utilização aquilo, então você ter o símbolo bem posicionado num local correto do alimento, agora partimos para uma questão de uma sociedade que vai dizer se isso faz bem, se isso faz mal, e ter que colocar em todo alimento, que é para onde vai a política alarmista em relação à saúde, é complicado. E depois, quando a gente fala de obesidade, de hipertensão por ingesta, você tem um balanço calórico, você tem ingesta e você tem queima. Você tem as duas coisas, você faz um balanço. Se você comer 5.000 calorias e queimar 6.000, você está andando no seu limite. Inclusive, não vai ter uma massa gordurosa. Se você comer 2.000 calorias e ficar sedentário e gastar 1.200, você vai ter ganho, você vai ter um balanço calórico superior. E o nosso país é o país mais sedentário do mundo, com um sol desse, com uma costa inteirinha, com o Rio de Janeiro, com praias, com praças, com ciclovias, com espaços abertos, com uma luminosidade. A gente ser mais sedentário do que países que não têm sequer luz em uma parte do ano. Quer dizer, partir para um programa forte de esporte comunitário, de colocar o povo em movimento, de tirar e colocar de volta o esporte nas escolas como um hábito de vida, cultuar o hábito de vida, trazer o professor de educação física para a saúde, que é um profissional, ao meu ver, extremamente importante na própria atenção básica. Eu acho que, ao mesmo tempo que informar da educação, em termos de consumo do que cada hora é uma coisa, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, era o café faz mal, o café mata, o café é isso, o café é aquilo. Depois falaram, não, o café não é mal, o café é bom. A minha avó cozinhava, coitadinha, em banha de porco a vida inteira, a gente ia na casa dela, era a melhor comida do mundo, de repente falaram para ela que ela não podia mais fazer aquilo, que ela estava matando todo mundo, a família, foi uma correria, não podia mais cozinhar com banha de porco.
depois passou-se o tempo, agora falam, não, a banha de porco é muito boa, na verdade ela é melhor do que o óleo. Então tem que ter muita calma. Sim, mas o ultraprocessado, em relação ao as coisas que são dúvida, claramente, a gente já tem claramente um posicionamento de redução, de acordo com essa indústria, tem a rotulagem, você coloca na rotulagem, o consumidor ele vai enxergar, você tem que colocar no local que ele enxergue e dá para ele, aí o papel também da imprensa, dos colunistas, das pessoas, para que se vá criando uma cultura de alimentação saudável. Isso eu voltaria à questão do alcoolismo. A questão, por exemplo, da propaganda do cigarro, que quem viveu um pouquinho sabia como era, né? A terra de Marlboro, ir no cinema, e tudo... era uma coisa muito glamorizada. E a corte da propaganda teve um efeito claro, né, na diminuição do consumo de cigarro, como outras restrições também. E por que com álcool também não aconteceria? Né, com a restrição, a gente sabe o exemplo da França que foi dado, nos Estados Unidos a gente sabe como é dura a lei, né, que proíbe venda de álcool para menores, são lugares pequenininhos ali, a coisa parece um troço secreto realmente quando a pessoa vai comprar álcool. E a gente sabe como a repressão também é dura. Né? As pessoas são algemadas no meio da rua se estiverem com ingerido álcool. Então, o senhor não acha que a gente é campeão mundial de acidente de trânsito, campeão mundial de homicídio, claramente ligado ao álcool, é um dos países maiores que tem o maior número de consumo de álcool? O Brasil chega perto da Rússia em matéria de álcool. Violência doméstica, Alessio, também. Não, violência doméstica. Eu botei na cesta do homicídio. O senhor não acha que está na hora da gente realmente diminuir e atuar como profissional de saúde nessa questão do álcool? Eu acho que sim, mas eu quero dizer que isso é um debate para a Câmara. Isso é um debate da sociedade, a gente mostra os números, a saúde faz alertas. Agora, legislações restritivas. O Brasil aprova, a Câmara aprovou tolerância zero com álcool e direção. Uhum. Você tem hoje o nexo causal direto para homicídio doloso, se você beber e dirigir. A restrição de venda de bebidas alcoólicas é uma lei já há muito tempo colocada, o estabelecimento tem que colocar lá, é proibido a venda para menores de 18 anos. Agora, o Rio de Janeiro, nesse ponto, faz a melhor estratégia em relação à lei seca. Você pode notar que toda hora no Rio de Janeiro você percebe blitz, não tem carteirada, não tem... Tiveram uma redução importante porque se apropriaram da lei, colocaram a lei na pista, partiram para cima. Eu tenho filhos que fizeram faculdade, que estudaram no Rio de Janeiro, ninguém quis dirigir, todo mundo anda de táxi, todo mundo vai de Uber, vai para os lugares, não evitam a direção porque sabem que a saída pode dar problema. E outras cidades no Brasil, eu já tive no Nordeste, em regiões que você ainda vê pessoas andando de motocicleta com 2, 3 pessoas em cima que não usam capacete porque falam que lá a lei não é para usar capacete e que andam na motocicleta dirigindo a cerveja. Então, você tem diferentes Brasis, você tem diferentes situações. O álcool é pano de fundo de violência, sim, não só aqui, no mundo inteiro ele é pano de fundo de violência. É uma droga socialmente aceita. As pessoas são bombardeadas pelo consumo de álcool em festa de aniversário de 1 ano, aniversário de 15 anos. Você tem sempre aquele choque, o adolescente quer tomar bebida alcoólica, tem família que autoriza e dá sempre uma confusão, chega pai, briga, volta. É um assunto que ele é mal processado na nossa sociedade como um todo. O nosso Congresso é fruto, ele é eleito por essa sociedade que vê... Lá, se você vai, você tem uma foto 3x4 da sociedade brasileira com os seus valores e com as suas culturas. Para o Ministério da Saúde, seria muito bom a gente ter quanto menos... mais propositivo, como foi a gente ter quanto menos fatores de risco, quanto menos determinantes sociais atuam convergente para situações que trazem problemas para a saúde, é muito bom.
A saúde tem colocado, a saúde tem pautado, mas é uma decisão basicamente de Congresso. Ela não pode, a saúde, se arvorar a querer fazer isso. Ela tem que estar, isso está delimitado em lei, ela está dentro desse diálogo. Levar esse diálogo para o Congresso, provocar esse diálogo no Congresso é função, sim, do Ministério da Saúde. Eu tenho uma pergunta que não depende do Congresso. Qual seja? É o seguinte, nos próximos dias a gente vai ter o aumento dos planos de saúde, a gente tem sempre um reajuste das mensalidades dos planos de saúde que é definido pela ANS. Esse reajuste, tradicionalmente, ele é muito acima da inflação. No ano passado, a inflação acumulada foi de 3,75%. Isso não depende do Congresso, ministro, depende da decisão que é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sua, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e agências são independentes. Mas o senhor é um ministro. Não, então, agência é agência. A pergunta é a seguinte, ministro, nós podemos ter uma novidade esse ano, porque esse aumento ele sempre fica muito acima da inflação e tem planos de saúde, que são chamados falsos coletivos, plano por adesão, para os quais esse aumento ele pode ser de 60%, 70%, isso penaliza especialmente os idosos. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte, apesar, então, da agência ter essa independência toda, isso poderia ser uma marca do governo, do seu ministério, pode ser um projeto. Por que a gente não fixa um índice mínimo e um máximo para o aumento dos planos de saúde, de maneira que isso não se torne anualmente uma tragédia, porque o que ocorre é que quando é definido esse índice, tem uma migração de plano de saúde. As pessoas saem dos planos de saúde que têm mais abrangência de cobertura para planos de saúde que são piores. Isso ocorre todos os anos, ministro. Isso angustia muito a população, e é uma população grande porque mais de 40 milhões de brasileiros têm planos de saúde. Então, a pergunta é, nesse ano, nós podemos ter uma novidade, a gente pode dar uma boa notícia para os brasileiros que têm plano de saúde ou não? Ou a gente vai rezar pela mesma cartilha anterior de ter um aumento muito grande e é um aumento que pode ser muito surpreendente para determinados brasileiros e brasileiras. Eu achei interessante a Lígia tocar no plano de saúde suplementar. Mas, enfim, essa lei, a 9656 de 98, ela foi uma lei, me lembro do então, acho que o ministro Serra levou para o Congresso para ordenar. E a gente olhou na época e fez muita crítica, porque foi colocado 7 faixas etárias, não pode ter um aumento da primeira em relação à última, então aumentaram o preço da primeira para ficar aqui em cima, para poder aumentar a última, fez um gráfico igual uma letra U. E a renda não vai acompanhar, esse formato é um formato que a renda ela cai e o custo sobe, ele vai predar, ele vai inviabilizar num futuro, é só uma questão de projeção. Essa lei ela precisa ser revista, ela já tem tempo suficiente para ser revista. O Congresso Nacional, no ano passado, a Câmara instalou uma comissão para revisão da Lei 9656. É um tema que ele traz uma grande valência de preocupação. O reajuste dos planos pessoa física, o cálculo que eles utilizam é uma média aritmética do reajuste dos planos empresariais, não tem transparência nesse cálculo. Esse é um cálculo que sempre a gente fala, por que deu isso, por que deu menos. A Fundação Getúlio Vargas trabalha com uma inflação em saúde, ela tem o FIP Saúde, por conta do nosso déficit enorme de balança comercial, a gente é muito dependente, a saúde é muito dolarizada em insumos e tecnologias. Me parece claramente que a classe média, ela sente muito esse reajuste, não entende o porquê do reajuste. E a renda não vai acompanhar. Nas agências nacionais de saúde, praticamente desativaram o Conselho Nacional de Saúde Suplementar, o CONSUL. A primeira reunião que nós vamos fazer vai ser com o Conselho Nacional de Saúde Suplementar no final do mês, onde participa o Ministério da Economia, a Casa Civil, o Ministério da Saúde, que é a estrutura que é feita para ditar as políticas desse setor. Me parece que tem muita coisa na parte infralegal, nas portarias e resoluções normativas da agência que precisa ser dado luz, que agregam muito custo nesse produto plano de saúde, que pode ser melhor sem
ofender uma coisa que é muito preciosa para o consumidor, que é não reduzir cobertura. Então, a gente tem que compatibilizar essa cobertura, provocando algumas situações. Não pode mais o sistema de saúde suplementar existir sem ter um sistema de prevenção. Ele vai ter que participar da formação de médicos de saúde da família, ele vai ter que entrar nisso daí, não por uma imposição, mas é para a própria sobrevivência do seu setor. Agora, a agência é sim independente, a lei prevê esse tipo de reajuste e por mais que eu seja tentado em falar realmente o ministro da Saúde vai lá, mas as agências elas têm a sua independência. Como acabou de ser dito aqui, a Anvisa quer fazer isso e o governo o que quer fazer? A Anvisa guarda a independência também ao Ministério, são as duas agências que a gente se relaciona. A gente vai para mais um intervalo e já voltamos com o ministro da Saúde, ao vivo, Luiz Henrique Mandetta. Só um instantinho, fique aí. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ministro, passar a palavra para a Fabiana, que não falou no outro bloco. Ministro, eu queria falar um pouco sobre revalidação de diplomas de medicina, né? Na semana passada a gente teve uma polêmica com uma possível proposta de um Revalida Light, né, que foi chamado pelas instituições médicas. E, por outro lado, a gente tem milhares de médicos brasileiros formados no exterior que já estão há anos atuando pelo programa Mais Médicos, inclusive com uma pós-graduação em saúde coletiva, que é determinação do próprio programa Mais Médicos que eles frequentam, que eles fazem parte, né? E eles dizem que tem condições de ter o Revalida sem fazer a prova. E aí tem uma outra parte, o próprio presidente e o senhor também já disse que vocês dois são a favor de ter a revalidação como ela é hoje. Então, primeiro, eu queria saber qual que é a sua posição em relação a isso, em relação principalmente a esses médicos que já estão atuando no Mais Médicos. E outra questão sobre o Revalida é que mesmo os médicos que estão dispostos, né, que se formaram no exterior e estão estudando para a revalidação do diploma, reclamam que não tem o exame desde 2017. Eu sei que não é uma atribuição do Ministério da Saúde, é do MEC, né, uma bola dividida aí, mas eu queria que o senhor falasse sobre essas duas questões, então. A questão da formação de recursos humanos, no caso médicos aqui na América do Sul, em 2013, quando veio a grande massa de propaganda do PT na época dizendo falta médicos no Brasil e por isso nós vamos fazer a abertura internacional para legalizar o acordo com Cuba, na época eles colocaram assim, não pode vir médicos de países cuja relação médico por habitante seja inferior a 1,5 por cada X mil habitantes, excluindo os médicos brasileiros que estavam cursando Paraguai e Bolívia. Então eles ficavam fora porque eles não atendiam aquele quesito. Por uma ação de mercado, tanto o Paraguai quanto a Bolívia foram abrindo faculdades de medicina de 2014, 2013, numa velocidade extremamente intensa. Lá no meu estado tem uma cidade chamada Ponta Porã, que é bem na divisa com o Paraguai. Do lado de lá é Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero é fronteira seca. Nós temos lá, agora parece que são 12 faculdades de medicina, abertas todas num período assim de 3, 4 anos. Nós devemos ter aproximadamente estimativa, algo em torno de 120 mil brasileiros entre formados e formandos em medicina entre Bolívia e Paraguai. Um pouco na Argentina, mas é um número menor, e um pouco no Uruguai. Então, esse contingente todo, como é que eles faziam quando eles vinham para o Brasil para fazer revalidação? Antes dessa fase, vinham muito poucos, o número era pequeno. As faculdades fazem primeiro a avaliação da grade curricular. Primeiro eles olham o diploma do indivíduo para ver o que ele estudou. Então, vamos supor que o indivíduo formou em Harvard, que é uma faculdade mundialmente reconhecida. A faculdade tem um board, tem
uma junta que ela forma, olha lá e fala, ó, você não estudou malária, você não estudou dengue, são doenças daqui, então você tem que fazer essas matérias primeiro. Depois você vai concluindo essas matérias, aí você está apto para fazer a prova. As universidades, em autonomia universitária, resolveram fazer em bloco, criaram esse exame chamado Revalida, que é uma prova escrita, uma prova de respostas e depois uma prova de aptidão. O que acontece? A partir de um determinado momento, começaram a chegar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, engarrafaram as análises de grade curricular das universidades. Começou a levar muito tempo para você juntar uma banca para fazer análise de 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Quando elas terminam, uma termina, a outra não termina, eles não conseguem encomendar a prova para o INEP. E isso está trazendo um enorme desconforto. Qual é a tendência? Ora, se você fazia análise da grade curricular e ela é extremamente complexa, e de cada 100, 15 são aprovados na prova e 85 reprovam, por que não fazer primeiro a prova e analisar a grade curricular dos 15% que foram aprovados na prova? Então, a simples ordem dos fatores, nesse caso, ela altera dramaticamente o produto. Essa possível alteração a gente já colocou para o MEC. Depois a gente tem uma segunda discussão, que é qual é o tipo de médico que a sociedade brasileira quer. Porque a gente, aqui no Brasil, obriga o Conselho Nacional de Educação, nós exigimos 7.400 horas de formação para diplomar esse profissional. Depois nós fazemos um enorme esforço nacional para cima de residência médica para poder qualificar esse profissional. Nós levamos 9, 10, 11 anos para entregar um profissional, enquanto que se você for trabalhar de uma maneira assim, então faz uma coisa light. Light como? Até a hora que quem que é da sua família que deu de cara com aquela situação de risco extremo. O presidente Jair Bolsonaro, ele sofreu um atentado gravíssimo, uma lesão gravíssima, lá em Juiz de Fora, terra aqui do colega Antônio Jorge. Ele foi pego do chão, de onde ele estava, foi colocado num carro, foi levado para a Santa Casa de Juiz de Fora, pronto-socorro, SUS, entrou, subiram imediatamente, fizeram a avaliação clínica básica, subiram para o bloco cirúrgico, uma equipe cirúrgica entrou, anestesiou, abriu, operou, reverteu. Ele está aí hoje, graças a Deus, bem, presidente do Brasil. Alguém perguntou onde é que esse médico estudou, quem é que certificou, quem é que preparou essa pessoa para enfrentar uma situação de ter o candidato a presidente da República esfaqueado dentro de um hospital? Então, o cuidado que a gente tem que ter é que a gente nunca sabe quem é que vai ser o paciente que vai estar, naquele momento, entre a vida e a morte para ser atendido. Se nós, fazendo todo o cuidado que a gente já tem risco, eu acho que a gente precisa se proteger. Esse debate na Europa ele foi muito intenso. Lá eles fizeram a certificação externa das faculdades de medicina. Eles falaram, não é nem o governo, vai ser uma certificadora internacional e vai ter as exigências. O estándar é esse. Se você é formado no bloco europeu, pode trabalhar em qualquer lugar, desde que você seja oriundo de uma faculdade certificada. O Brasil passou de 148 faculdades de medicina para mais de 300 em 2 anos. Uma expansão absurda, todas elas de vaga privada, 90% de vagas privadas, particulares. Estão todos, uma grande maioria, no FIES. Então, a gente está dando 35 mil vagas de curso de medicina ao ano. Nós vamos fazer 350 mil por década. Eles trabalham 4 décadas, nós vamos estabilizar em 1.500.000, 1.600.000 médicos. Hoje nós temos 1.200.000, 1.300.000 técnicos de enfermagem. O Brasil trabalha para expandir esse profissional e faz para os FIES. Então, vai ser uma geração de médicos formados nessas faculdades endividada, que pode ser um coquetel explosivo para o sistema. Você pode ter uma coisa muito difícil até de você controlar o
custo desse sistema quando você tem uma pessoa mal formada. Então, o senhor é a favor dessa moratória de 5 anos que o MEC definiu no ano passado? Eu não só sou a favor da moratória de 5 anos, eu sou a favor que nós tenhamos regras muito mais claras para a abertura dessas faculdades. Eu acho que as faculdades têm que ter um hospital de ensino próprio, não pode ter. Tem faculdade no interior de Goiás mandando o menino fazer internato 400 quilômetros de distância, não tem preceptoria. Nós precisamos dar mais responsabilidade para eles, ou nós vamos para um modelo totalmente assim, sem nenhum controle de qualidade, um século da mediocridade, ou nós vamos para uma medicina de melhor qualidade. Eu acredito muito que é apostando em qualidade intensa. A gente deve trabalhar esse tema em breve. Só para finalizar. Ao do CREMESP, o senhor é favorável? Porque, assim, a gente vê essa abertura indiscriminada de faculdades e sem uma avaliação desse profissional que está sendo colocado no mercado. Não, e as próprias avaliações do CREMESP, só para... eles, por exemplo, têm algumas questões que eles próprios divulgam para a imprensa, né, que metade dos médicos formados não souberam associar um sintoma de tosse à tuberculose. Então, por mais que tenha todos esses filtros nas escolas médicas brasileiras, a gente sabe que tem muito profissional indo para o mercado sem a formação necessária. Então, não dá para falar que são só os médicos formados no exterior, né? E aí, eu também queria saber se o senhor é a favor de algum formato de avaliação. Se tem um profissional que é testado, que faz prova, é o profissional de medicina. Eu fiz todas as provas que tinham, eu entrei para fazer prova. Você não pode ter medo de prova. A prova do CREMESP, ela só mostra uma coisa que a gente vem alertando há muito tempo. O nível da educação médica brasileira está caindo. E fica todo mundo olhando o médico. Você quer uma coisa mais absurda do que você autorizar curso de enfermagem à distância? De farmácia bioquímica à distância? Ou seja, perdeu-se completamente uma noção em sociedade que vem lá da Revolução Francesa, que são a abertura das autarquias federais, dos conselhos, para proteger a sociedade dos maus profissionais, para julgar, para depurar. Que tipo de sociedade em termos de saúde que a gente está plantando? Então, ali precisa pôr um freio de arrumação. O Ministério da Saúde vai ser protagonista em relação a isso? O Ministério da Saúde está construindo o texto que vem, provavelmente em termos de medida provisória. Ministro Mandetta, eu queria concordar com a preocupação de que realmente nós temos um foco talvez equivocado nos últimos anos, muito na quantidade, no acesso ao médico, sem entender a dinâmica desse mercado. O senhor disse aqui que nós teremos um número muito expressivo de médicos num curto espaço de tempo em função dessa proliferação de universidades privadas, muitas notoriamente com baixa qualidade, sem a etapa laboratorial, presencial, sem a proficiência médica de fato. E temos agora essa pressão vinda do exterior de brasileiros. Então, é um problema imenso que temos que resolver. E o paradoxo, para complicar essa agenda, é que nos anos recentes nós tivemos com forte apelo político, de propaganda política, a questão da ausência de médicos e o programa Mais Médicos. Quem pode ser contra um programa que tem no seu significante mais médicos? Então, realmente foi uma ação, do ponto de vista político, muito forte, numa precarização do trabalho, que eu queria até saber do senhor, o que faremos com os irmãos cubanos que estão aqui vivendo uma vida clandestina, vítima dessa exploração do trabalho, mas o fato é que eles estão fazendo falta. O fato é que na atenção primária, os meus amigos gestores dizem, Antônio Jorge, que saudade dos cubanos. Claro. Porque apesar de todo o excesso de profissionais médicos que nós temos no mercado, a equalização, e essa talvez seja a questão mais objetiva, o que fazer para inovar na gestão do trabalho médico? Quer dizer, essa governança tradicional de concurso, agora está se pensando em carreiras, será que isso é uma solução para esse desafio? Isso é contemporâneo? Porque nós tiramos, felizmente, uma precarização baseada em bolsas. Como é que a gente vai pensar a estruturação da atenção primária numa mão de obra precária com bolsa? Uma hora ia dar problema, isso não é solução. Mas o que faremos no lugar disso? Esse é um desafio para a sua agenda imenso. E eu, assim, colocaria muito o foco nas experiências internacionais, na gestão do trabalho focado em resultado, organizações mais horizontalizadas. Esse é um desafio para o PSF. Queria muito ouvir do senhor qual que é o caminho para a gestão do trabalho médico no serviço público. Bom, primeiro que por mais que o programa tivesse o nome de Mais Médicos, eu claramente me posicionei contrário por conta de princípios de liberdade, de dignidade humana.
Um país não pode negociar com outro país o trabalho de pessoas, seja por cor, por raça, por poderio intelectual, não pode. O que foi feito entre Brasil e Cuba, utilizando a OPAS para triangulação e sobre aplauso da imprensa, da sociedade brasileira, resolvemos o nosso problema, eram pessoas que tiveram que vir sozinhas, que receberam um troco do governo brasileiro, que o governo brasileiro pagou para Cuba, para que elas ficassem sem a sua família, sem direito de ir e vir. Você botar um trabalhador e falar para ele, você só é trabalhador se você ficar nesta unidade. Se você sair dessa unidade, você já não é mais trabalhador. Os prefeitos adoraram os médicos que não podiam exercer em outro lugar. Os cubanos são pessoas extremamente agradáveis, eles são carinhosos, eles são sorridentes, eles abraçam, eles sabem fazer o acolhimento, eles estavam carentes dentro de uma terra estranha, né? Trabalhando em condições que para eles, por mais que fossem difíceis, Cuba era mais difícil ainda para eles, né? Mas foi de uma grosseria toda a prova com a Constituição brasileira, com tudo que a gente entende, em nome do quê? Mas se não tem médico, é melhor ter esse do que não ter nada. Né? Então, não vi nenhum cubano atendendo aqui no Albert Einstein, aqui na Avenida Paulista, porque, de certo, se ele fizesse alguma coisa com alguém da elite paulista, iria ser considerado um absurdo. Mas não, lá para o interior vale. Né, como se tivesse vida do interior e vida da capital. Então, ele tinha problemas estruturais absurdos. O programa realmente... E eu não sei ainda se aquele programa não foi um programa de pagamento de endividamento de Cuba por conta dos portos lá da Baía de Mariel. Se for isso, vai ser um crime de lesa humanidade. Eu acho que a gente vai... O único candidato à presidência da República que colocou no seu programa de governo a carreira de Estado, que é um caminho dentro do Estado, foi o presidente Bolsonaro. Foi muita coragem ter colocado. Mas eu tenho muitas dúvidas se é o caminho. Nós vamos achar o caminho. A gente vai ter que sair para mais um ligeiro intervalo para voltar com a entrevista ao vivo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Só um minutinho, retornamos já já. Estamos de volta ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Estávamos no bloco anterior falando da questão de falta de médicos e lembrando aqui que numa pesquisa antes das eleições, saúde era o primeiro ponto de preocupação dos eleitores. Parece que agora esqueceram um pouco, mas era... Nós melhoramos. Olha, não sei. Caiu para terceiro. Ou foi o esquecimento, outras preocupações. Agora, voltando então ao assunto da questão de falta de médicos, de como a gente tem... Não são 42%, que os jornais disseram que são 42% dos municípios sem médicos. Não. Sim, ministro. A gente, no último bloco, vocês comentaram, né, sobre a questão do cuidado que a gente tem que ter com as faculdades médicas para não colocar qualquer um, que tem muito médico no Brasil, que vai ter muito médico, e também o senhor apontou algumas falhas aí do programa Mais Médicos. Mas eu fico imaginando, para quem está ou no interior de Alagoas ou no Capão Redondo, aqui na Zona Sul de São Paulo, que a UBS não tem médico, o que eles devem pensar quando eles ouvem o gestor falando tem médico sobrando no Brasil? Não é isso. Então assim, e eu também queria que o senhor aproveitar esse tema para que o senhor comentasse, então, quais são as suas propostas para provimento de médicos da atenção básica. Se o senhor puder também comentar uma proposta que estava no programa de governo do presidente Bolsonaro, que é a criação da carreira de médico federal. Isso. Bom, primeiro a gente deixar muito claro que o que a gente está dizendo nós vamos em direção à atenção primária. Nós estamos falando de atenção primária. Nós estamos falando de o governo federal colocar médico nas localidades que claramente têm uma fragilidade enquanto capacidade de gestão de atrair e colocar os médicos.
Eu, quando cheguei no Ministério da Saúde, foi exatamente quando saíram 8.500 cubanos de uma vez. Cuba enjoou, né? Parece que chegou ali e falou, não quero mais. Foi de manhã, nem distrato havia, né? Na negociação da mão de obra não tinha cláusula de distrato. E o que a gente assistiu foi abrir o programa, uma reacomodação de forças. 15% dos médicos que entraram naquele chamamento foram para a residência. A gente volta a fazer o chamamento agora, novamente, para poder alocar, pensando na classificação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em graus de fragilidade, sendo 8 a mais frágil e 1 a Brasília, por exemplo, a capital federal, que tinha médicos cubanos em Brasília, tinha médicos em São Paulo. Essas cidades, claramente, 1, 2 e 3, elas têm condições de gerar políticas próprias para poder garantir. Não é o vínculo ser federal ou da cidade de São Paulo, que tem total condição do vínculo ser qualificado. Se é difícil para a cidade de São Paulo colocar um médico, ou no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, o problema não é o vínculo ser federal ou ser do Rio de Janeiro, o problema é ter um vínculo qualificado. Nós deixamos o recurso, nós não desabilitamos nenhuma equipe pela falta de médico para os gestores poderem ter um prazo para eles poderem organizar o seu sistema. Nós aumentamos de 40 para 60 e 75 horas o financiamento da atenção básica, levando de 43 para 112 mil reais o custeio dessas unidades para que eles possam ter mais recurso para poder enfrentar essa situação. Ele vai muito bem para essas cidades 1, 2 e 3. Agora, nós vamos preparar, sim, a admissão de médicos lá para o Vale do Jequitinhonha, lá para o semiárido, lá para o Brasil profundo da Amazônia, para lá que o governo federal tem que entrar. A municipalização com a carreira, com um vínculo qualificado. Pode ser seletista, desde que o vínculo seja qualificado. O que não se pode é fazer uma coisa com bolsa de estudo para soltar as pessoas. A gente está preparando para mandar isso nesse semestre. Nesse semestre. E essa proposta que é a mudança dessa lei chamada Lei dos Mais Médicos. Porque hoje nós estamos presos a esse formato de seleção por editais estáticos. Quer dizer, você não pode fazer nenhuma bolsa de cadastros para você falar, bom, esse daqui saiu, então eu chamo mais alguém. Não, ele é estático, porque a lei manda que ele seja estático. Então, tem muita coisa ali que é equivocada. Essa questão de... Eu me lembro como deputado que alguns deputados falavam assim, consegui 10 cubanos para a minha cidade, o outro fala, consegui 2, o outro consegui 6, como se aquilo fosse uma mercadoria, e foi uma mercadoria. Cada um valia 12 mil, você arrumava 10, você arrumava 120 mil. Mas, ministro, no momento do corte de verbas... Eu queria mudar de assunto, Fabiana. Só um minutinho, eu queria mudar de assunto, um assunto, inclusive, que eu acho assim, importantíssimo, que é sobre financiamento da saúde. O ministro Paulo Guedes tem propôs que não exista mais dedução no imposto de renda de pessoas físicas e pessoas jurídicas para gastos com saúde. Essa é uma novidade muito grande. O próprio ministro da Economia está dizendo que ele é contra subsídios fiscais. Ele deu como exemplo, inclusive, um hospital que tem subsídios fiscais aqui em São Paulo e que só atende, segundo o próprio ministro, ricos. E, de fato, se a gente pensar assim que um assessor parlamentar, recentemente, pagou R$133 mil por uma internação em dinheiro vivo e que essa conta tem uma nota fiscal, ele vai poder usar essa nota fiscal para ter abatimento do imposto de renda, parece muito injusto mesmo, porque esses impostos financiam o SUS. Então, ministro, esse é o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes é contra subsídio fiscal. E eu queria perguntar a sua posição. Porque, assim, bem objetivamente, o senhor conversou com o ministro Paulo Guedes, foi uma iniciativa do Ministério da Saúde dizer para o ministro Paulo Guedes, nós temos que ser contra os subsídios fiscais, queremos mais recursos para o SUS. Paulo Guedes, nós somos contra o PROAD, que é esse programa que financia hospitais, alguns hospitais filantrópicos, especialmente em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Qual é a sua posição, ministro? Porque esse é um tema muito importante. O próprio Banco Mundial, no seu relatório, aponta também, o Banco Mundial está contra os subsídios fiscais. E o senhor, ministro? Alguns deles, o PROAD, eu não acho que ele pode ser aprimorado.
mas tem muito trabalho de administração que é feito de transferência de tecnologia. Eu estou com 6 hospitais federais no Rio de Janeiro. Hoje eu estou me utilizando muito de Sírio-Libanês, de Einstein, de Moinhos de Vento, de HCOR, no sentido do Oswaldo Cruz, no sentido de aprimorar com a redução absoluta de infecção em leitos de CTI, com o LIN, que é o projeto de reformulação de toda a ocupação do hospital. Temos projetos em genética, enfim, tem muita coisa boa. Para atender paciente do SUS, nem pensar, tem muita coisa boa. Mas será que o SUS é atenção só ou tem gestão? Quem é que são as pessoas de gestão? É a academia teórica, que nunca pôs a mão na gestão, ou é quem está gerindo e que está tentando agregar gestão aqui dentro? Essas discussões, elas são extremamente pertinentes. Eu não digo que o programa deva continuar estático como está. Acho que tem que ter melhores marcos referenciais, melhores marcos temporais, mas não gostaria de abrir mão de toda uma capacidade de gestão. Terceiro, é que essa política, de maneira por vias tortas, ela conseguiu dar pelo menos algumas ilhas. Inclusive, alguns desses hospitais que eu citei aqui foram os hospitais responsáveis pela reabilitação de saúde dos nossos ex-presidentes da saúde, da República, que talvez, se não tivessem esses hospitais, não estariam hoje podendo gozar da qualidade de vida que gozam. Então, a gente precisa ver muito bem para onde vai. Quanto aos subsídios, de uma maneira geral, eu quero mais recursos para a saúde, sempre. Vou lutar por cada centavo. Lutei agora nesse momento de contenção aí, de redução de verbas, a saúde, talvez pelo fato do ministro ter ficado quieto, né, Cláudia, a saúde passou relativamente bem. A gente tem trabalhado muito a questão orçamentária nossa, do nosso sistema de saúde. Nós queremos mais recursos. Se essas políticas que coexistem me trouxerem valores agregados para dentro do SUS, eu também me interesso por elas. Eu me interesso por parcerias público-privadas, me interesso muito por elas. Me interesso por aquilo que as academias poderiam me dar, pelas linhas de pesquisa que eu poderia agregar para que elas me tragam mais patentes, como o Butantan. Então, o senhor não concorda com o Paulo Guedes? Eu acho que o Paulo Guedes está correto quando ele fala de fim de subsídio. Eu acho que o Paulo está certo. Acho que a gente pode ir para esse caminho, desde que o recurso venha para o SUS. Agora, se o recurso não for vir para o SUS, pelo menos que venha para o SUS as vias indiretas do Ministro, recurso. Continuando na pergunta da Lígia, do ponto de vista das pessoas físicas, né? Se a gente for pensar aí na equidade do SUS e tudo, o senhor acha que é justo que a classe média, as pessoas que têm plano de saúde, peçam um abatimento dessas suas despesas no imposto de renda? Olha, esse debate ele vem de um bom tempo, né? Então, se ela faz a restituição no seu imposto de renda, então o SUS pede ressarcimento ao SUS dos atendimentos que foram feitos na rede pública, tentando cobrar conta a conta com uma eficácia baixíssima. Então, por partes. Primeiro, restituição ao SUS. Por que não termos um fator de utilização de rede pública, que seja uma coisa clara, fácil de cobrar e que me traga esse recurso para dentro da saúde? Esse é o primeiro ponto. Se não vai haver nenhuma restituição, nós vamos ter que discutir a restituição da coisa pública. Segundo, no que diz respeito voltando na questão da Lígia sobre subsídios, em saúde, isso é um subsídio direto mesmo, e assim. A equidade, que é o ponto levantado, eu acho que uma PEC da equidade ali para a gente dar luz, eu falei disso no meu discurso de posse, chamei a atenção de equidade, porque eu acho que a equidade talvez seja dos 3 pilares aquele que seja menor explorado, menor utilizado e melhor entendido por toda a sociedade. É justo ou é equânime, melhor dizendo, uma pessoa que ganha, sei lá, 100 salários mínimos ter o atendimento 100% gratuito no SUS? Nós vamos quebrar isso em nome da equidade? Quem vai ter 100% de atendimento gratuito no SUS? Nós vamos instituir o parâmetro de equidade social por categorias de faixas sociais? Quais faixas serão? Eu acho que essa discussão é extremamente importante para esse Congresso. Eu vou provocá-la, vou mandar a mensagem sim para a gente discutir equidade e esse ponto a gente vai pôr o dedo.
Ministro, agora a gente está terminando o nosso tempo. Queria respostas rápidas do senhor também. Pois não. Uma pessoa assim, exemplar, vamos dizer, na história, na sua área de saúde, que o senhor admire? Sabin. Sabin. Acho que a vacina que ele fez foi muito elegante, a gotinha, doou para a humanidade. E Carlos Chagas, né? 120 anos, e nós com 10 milhões de chagásicos aqui, o mundo virando as costas, é um homem que deveria ter recebido o Nobel da Medicina. Acho que Carlos Chagas e Albert Sabin são duas pessoas que me inspiraram muito. Um livro de cabeceira também na área de saúde? Khalil Gibran, primeiro, Profeta, que eu gosto muito. E depois um livro que meu pai é um cara maravilhoso, foi quem me moldou, foi meu grande professor, um filósofo da medicina. Ele me deu um livrinho antigo, não tem mais, não acha nem em sebo. A luta dos grandes cientistas contra a morte. Eram aquelas coisas assim, extremamente... Uma frase agora, ministro, para terminar. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Obrigado. Estamos chegando ao final de mais essa edição do Roda Viva. Eu agradeço a participação da Cláudia Colucci, da Cristiane Segato, da Fabiana Cambricoli, da Lígia Bahia, do Antônio Jorge de Souza Marques e do nosso saudável, nem tanto, cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao ministro Luiz Henrique Mandetta. Boa noite, boa semana a todos. Segunda tem mais. Até lá!